Bom, inicialmente eu gostaria muito de agradecê-la pela oportunidade da troca, tá? Você foi muito solista. Pessoal, a gente não se conhece. Eu aqui fui na cara dura mesmo e mandei mensagem para ela e ela respondeu de imediato. Foi muito legal. Então, nós trocamos conversas, né, com o WhatsApp, né? Eu preparei umas perguntas e agora ela vai responder. Então, vamos lá. Vou apresentar, tá? A doutora Melanie Fontes Dutra. Eu não consigo decorar esse seu currículo, ele é imenso. Então, eu vou começar a ler, tá? Ela é biomédica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem doutorado, mestrado em neurociências e pós-doutorado em bioquímica. Ela é divulgadora científica do grupo Infovid, coordenadora da rede Análise Covid-19 e foi eleita como uma das principais influenciadoras científicas pela Science Pulse, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Bastante coisa, né? Muita responsabilidade para uma garotinha. E o pessoal que está entrando para assistir a Melanie não me conhece, eu sou a doutora Flávia Kurkovski, eu sou médica, tenho especialização em medicina da família e da comunidade e medicina nuclear. Podemos começar? Claro. Então vamos lá. Esse mês das mulheres eu tenho falado sobre vários temas e agora tocou a parte de nós falarmos a respeito da mulher na ciência. Então, aqui também a questão de gênero ela tem influência. Um dado da Unesco diz que apenas 30% dos cientistas no mundo inteiro são mulheres. E com relação ao enfrentamento da pandemia, outro dado que a ONU anda divulgando muito é que nunca se viu talvez pela dimensão também, né, mas em um momento de doença, tantas pessoas, tantas mulheres lidando com esse enfrentamento. Então, a gente tem desde lideranças do governo, né, como a chanceler alemã, a Angela, que aí vem dando exemplo para todo o mundo, seu desempenho, e como mulheres nas produções científicas, e como a gente tem mulheres que estiveram na produção da vacina Moderna, da vacina Pfizer. E hoje eu tenho a sorte de estar aqui com uma cientista que está trabalhando aí também nessa pandemia para estar entrevistando. Então, você, Melanie, que tem apenas 28 anos, conte para a gente um pouquinho dessa sua trajetória na ciência. Bom, eu comecei na ciência quando eu entrei em biomedicina na URGS. Quando eu entrei, no primeiro ano já, no fim do primeiro semestre, início do segundo de curso, eu já entrei no laboratório de pesquisa, né, para fazer a iniciação científica. Eu sempre fui muito chegada na área da ciência, sempre achava super legal, assim, a ideia de cientista e tudo. Então eu comecei desde cedo para já conhecer, ver se era isso que eu queria fazer, se estava alinhado com as coisas que eu pensava, né? E foi muito bacana, porque eu segui nesse laboratório desde então, fiz toda a minha pós-graduação depois nele, mestrado, doutorado, pós-doutorado agora. E, e foi uma coisa assim muito natural. Eu terminava assim uma etapa e já começava outra, já começava a fazer o mestrado, né? Terminei o TCC, já fiz a prova de mestrado e ingressei em neurociências, né? Surgiu uma oportunidade de fazer doutorado um pouco antes de terminar o meu mestrado, então deu um corre, 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 corre. Terminei meu mestrado com um ano e meio, né? Terminei meio ano antes, assim, do prazo, para aproveitar essa oportunidade de doutorado. E também terminei alguns meses antes, porque surgiu uma oportunidade de pós-doutorado. Então, eu sou uma pessoa assim que sempre está em busca de novas oportunidades, coisas nesse sentido, assim, porque é uma área que me interessa muito, assim, que me desperta muito interesse, muita felicidade de poder contribuir, é onde eu acho que eu consigo realmente contribuir mais, assim, para a sociedade. Ah, é bacana. E qual que é a situação, Melanie, das mulheres na ciência, tanto em nível de Brasil e nível mundial? A gente vê hoje um cenário que era bem melhor do que quando eu entrei, né? Quando eu estava, por exemplo, decidindo se eu queria fazer ciência ou não. Eu lembro que naquela época no ensino médio, para mim foi muito desafiador, porque
eu não tinha muitas referências de mulheres na área acadêmica, né? Eu estava na sala de aula, via meus professores falando sobre cientistas e vinha nome de homens, a Marie Curie, quando muito, né? E eu ficava, poxa vida, né? E cadê as mulheres? Será que eu vou ter um espaço se eu entrar? Será que é uma coisa que eu poderia fazer? E para mim foi muito desafiador, né? Ultrapassar essa barreira da insegurança, se eu sou suficiente, se seria algo para mim. E eu tive muito apoio dos meus pais, tive muito apoio da minha mãe, dos meus professores, para entrar numa área que eu não sabia direito como é que funcionava, que era a ciência, e não sabia se seria para mim, se eu poderia, né, contribuir enquanto mulher nessa área. E para mim foi muito legal, porque quando eu entrei, eu desconstruí tudo assim de uma forma extremamente violenta, assim, não deu nem para assimilar, porque eu já entrei tendo um monte de professor incrível no curso, a diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde ali era uma mulherzona muito incrível, assim. Conheci minha orientadora, que é coordenadora desse grupo de pesquisa, que tem um papel ativo imenso na área que ela trabalha. Enfim, eu fui conhecendo tanta mulher incrível assim, tanta mulher que está à frente da sua linha de pesquisa, do seu grupo de pesquisa, da instituição, daquela disciplina, que foi algo assim, ó, muito forte, assim, desconstruiu como se fosse um muro inteiro caindo e foi muito maravilhoso para mim, sabe? E eu sei que o meu curso, assim, esse curso, ele é um curso que tem mais mulheres, então foi super bacana, assim, para mim, né? Sei que não é realidade para muitos outros cursos, mas para biomedicina foi uma coisa que eu pude vivenciar, né? Então é uma coisa assim que eu observo, né? Hoje, por exemplo, uma menina liga a TV, seja de manhã, de tarde, de noite, ela vai ver uma mulher cientista na TV falando sobre ciência, falando sobre Covid. Ela vai ver uma mulher cientista num programa muito grande, num horário nobre, falando de ciência, falando de Covid-19. Porque a mulher tem esse protagonismo na ciência, né? A gente vê isso no passado, por muitas vezes as mulheres foram esquecidas, foram passadas de lado, tiveram suas pesquisas roubadas ou, enfim, laureadas para outras pessoas, seus colegas homens, principalmente. A gente tem um monte de exemplo de mulheres esquecidas pela ciência. Mas fato é que hoje, as meninas de hoje, elas ligam a TV e elas têm uma representatividade, né? Quando eu falo contigo, a gente tem uma médica e uma cientista falando, uma menina que está assistindo, ela vê uma representatividade, né? E isso é muito importante, porque essa menina, quando for tomar a decisão dela, ela não vai se perguntar se é o lugar para ela, ela vai ter certeza, porque tem outras como ela lá. Então, eu acho que a gente está melhorando muito, mas a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente, porque a gente ainda vê um ambiente que falta um pouco de equidade em várias situações. A gente vê um ambiente que ainda não tem tantas mulheres na liderança assim, ainda tem uma disparidade assim de homens chefes de instituições, de departamentos em relação a mulheres, mas a gente está chegando lá, a gente está incomodando bastante, construindo um caminho juntas para que esse ambiente tenha maior equidade, para que tanto mulheres quanto homens possam se ter oportunidades iguais, né? Tem toda essa questão também de movimentos a favor da maternidade na ciência, que é uma questão muito importante de ser debatida, né, na área da saúde, né? Muitas mulheres são cobradas por não produzirem no período que elas estão afastadas por causa da maternidade. Isso é uma realidade para muitas mulheres, infelizmente. E não deveria ser, né? Porque o homem não é cobrado por isso, porque a mulher tem que ser, sabe? Então, são questões que a gente ainda tem que melhorar muito. É uma luta muito grande, mas que hoje a gente já conta com mais mulheres representando mais e inspirando mais meninas a entrar nesses caminhos que elas têm interesse, né? E acho que a gente vai seguir contribuindo bastante daqui para frente. Já é um momento muito melhor do que ontem e amanhã vai ser muito melhor que hoje, com certeza. Ah, excelente. E você, com relação à sua história, você sofreu algum tipo de dificuldade simplesmente por ser mulher? Porque você disse que desconstruiu, né, que viu um ambiente cheio de mulher. Mas em algum momento teve alguma questão que piorou por ser mulher? Eu já tive, assim, algumas experiências que foram muito ruins, assim, para mim, foram muito pesadas. Naquele momento em que aconteceu, eu fiquei tão mal, assim, me senti tão mal, que fiquei me perguntando se eu
devia passar por isso, né? Se eu não devia procurar outra coisa, por que eu estava fazendo aquilo, me passando por aquilo, né? Então, foram momentos bem difíceis assim para mim, né? Foram momentos em que me questionaram quanto à minha autoridade por ser muito nova, por ser mulher, por estar numa reunião cheia de homens e eu não ter um espaço para falar, todo mundo na maior gentileza e cavalheirismo dando, desculpa ter te interrompido, não, vai, fulano, você quer a pessoa ali o tempo inteiro querendo falar, e aí daqui a pouco a reunião começa a terminar e tu não falou ainda. E aí tu acaba meio que se atravessando, porque, né, com toda a educação do mundo, tu se atravessa porque tu tem coisas para falar, e aí nas webcams tu vê homens rindo, achando incrível, achando uma graça a mulher louca se atravessando, querendo falar descontrolada e desequilibrada. Porque é sempre assim, nós sempre somos as descontroladas e desequilibradas, não é? E, e isso é muito complicado, porque para eu que estava ali, para mim que estava ali e era a única mulher e estava sozinha, com pessoas que eu não conhecia, que tinham me convidado para participar, ou seja, eu não estava mendigando para estar lá, me convidaram pela minha especialidade e passar por aquilo e não ver nenhum dos outros colegas, sabe? Então, foi uma coisa assim que foi muito delicada e esse exemplo eu sempre trago porque além dele ter sido recente, ter sido no ano passado, foi algo que me incomodou muito, muito assim, sabe? E sei que isso acontece com várias mulheres todos os dias, sei que isso acontece numa escala muito maior, então são coisas que a gente ainda precisa debater e não só debater, mudar, né? Não é só ir lá conversar com o colega e dizer o quão machista ele está sendo, não, é cobrar, exigir mudanças, né? Porque esse machismo que a gente vê muitas vezes diluído nessas atitudes, ele vem muito concentrado para muitas mulheres por aí, né? Que acabam tendo um abuso psicológico, abuso sexual dentro do ambiente acadêmico, e isso é algo intolerável em todas as formas, né? É um ambiente que deve ter uma equidade justamente porque a ciência pede isso, né? A ciência precisa disso. Então, com certeza eu tenho esse momento, tem outros, mas são coisas assim que eu tenho muita consciência que não são nem comparáveis aos abusos que muitas meninas e mulheres sofrem no início de carreira, na pós-graduação, por estarem sob uma hierarquia de um supervisor, de um homem, muitas vezes, né? E muitas vezes não tem nem a quem conversar, porque tem medo que vai perder a bolsa, ou medo que alguma retaliação vá acontecer. Então, é uma situação covarde demais. E nós temos que nos posicionar quanto a isso. Excelente. Nossa, quanta colocação boa que você fez aí. E Melanie, assim, é muito difícil conhecer um cientista, né? Então, a ciência realmente é um grupo pequeno, a pessoa tem que ter interesse e as ofertas são pequenas. Então, a ciência no Brasil, pelo que eu sei, né, me corrija aí se não estou certa, ela acontece mais em ambiente realmente público. Então, qual é a importância que você vê da divulgação da ciência nesse sentido, na defesa tanto das universidades públicas, assim como de entrelaçarem mais parcerias de trabalho com o setor privado? A gente está vendo um movimento interessante assim nos últimos tempos, que é a criação de setores de pesquisa e desenvolvimento. Muitas empresas já têm esses setores de pesquisa e desenvolvimento, né? Setores em que tu contrata pesquisadores, pessoas especialistas no assunto para desenvolver pesquisa de novas tecnologias, novos recursos, conhecimento aplicado para a realidade daquela empresa, né? Uma realidade tecnológica ou de engenharia, enfim, né? N coisas. Então, a gente já está vendo isso acontecer, né? E criar mais oportunidades para pesquisadores e acadêmicos fora da universidade, das instituições públicas, né? As próprias instituições públicas também estão nesse movimento que já tem aí alguns anos, que é a criação dos parques tecnológicos, que são locais que tu atrai empresas, incubadoras, startups, para que o pesquisador também tenha essa imersão e empreendedorismo, ou dentro do setor privado, junto do setor público. Então, a gente já está vendo coisas assim acontecerem e elas se somam muito, né? Porque, ao mesmo tempo que o setor privado tem uma série de oportunidades e tem uma visão diferente sobre as coisas, tem uma série de recursos e outras coisas que
são super interessantes da pessoa ter essa experiência. Tu tem o setor público, que presta um serviço muito grande, tem um retorno imenso a nível de pesquisa e conhecimento para a sociedade, que junto do setor privado pode trazer inovações em várias áreas, né? Então, eu acho que cada vez mais é muito legal a gente ver essas parcerias acontecendo, né? Tanto do setor público quanto do setor privado, por esses parques tecnológicos ou por esses centros de pesquisa e desenvolvimento, porque é interessante para o profissional, para o pesquisador, poder conhecer essas duas faces da mesma moeda, que é a ciência, né? A ciência que a gente faz dentro de uma corporação, uma indústria, ou dentro do ambiente público, né? Dentro de um laboratório de pesquisa, de uma instituição. Então, isso é bem interessante. Acho que é uma questão que daqui para frente, até mesmo pela própria valorização que a ciência está recebendo, mostrando como é importante a gente investir em avanço tecnológico para responder em crises ou em outras situações que a gente tiver de urgência mais rápido, melhor, para que a sociedade esteja mais preparada tecnologicamente no futuro, né? Então, isso é muito interessante. Acho que pode ficar um legado bacana sobre isso daqui para frente, né? E você acha que a pandemia, de certa forma, ela influenciou? Porque a percepção assim, que eu tenho é de que nunca se viu tantas pessoas com interesse em entender um pouquinho de ciência, de trabalhos científicos, de entender o que é um trabalho randomizado, por que isso funciona ou não funciona com relação a esse medicamento. Então, você acha que a pandemia, um dos legados da pandemia será esse, a acessibilidade da ciência para o público em geral e também essa linguagem mais facilitada entre as pessoas, né, ditas leigas e os cientistas? Eu acho que com a pandemia houve muita a necessidade de aproximação dos especialistas, né? Pelo fato de que a gente tem aí um ambiente que tem muita desinformação circulando e que é importante as pessoas se informarem por mecanismos, fontes que se embasem em ciência, que é a nossa principal métrica hoje para aferir a realidade, para ver como as coisas realmente estão o mais próximo possível disso, né? Sem interferentes, sem vieses, sem qualquer outra coisa que não seja o que realmente está acontecendo, né? Então a gente viu muitos cientistas tendo uma presença maior nas redes sociais, a gente viu muitos cientistas esclarecendo dúvidas com o público, aparecendo na TV, nos jornais, tendo suas próprias colunas em jornais de amplo alcance aí. A gente teve debates, uma alta presença das pessoas em debates científicos promovidos por próprio canais de TV. Então, é super bacana ver esse movimento, né? E, sobretudo, que teve muito pesquisador que se tornou divulgador científico nessa pandemia, né? Que viu um espaço para divulgar informações cientificamente respaldadas sobre a pandemia. E isso fez com que uma série de pessoas começassem a seguir pesquisadores nas redes sociais, a consumir seus conteúdos também como uma fonte de informação, né? E a partir dessa aproximação com o pesquisador, a gente automaticamente aproxima as pessoas da ciência, né? Então, isso é super legal, porque além da pessoa desmistificar a imagem do pesquisador velhinho com gravata borboleta no laboratório, meio descabelado, e ver que ele pode ser uma guria, uma mulher, um homem, uma pessoa careca, tatuada, isso, aquilo, não importa. A pessoa pode ser qualquer pessoa, porque realmente, né, é uma pessoa comum na sociedade também. Então, além de tu ter desmistificado isso e aproximado as pessoas da rotina de um pesquisador, tu tem aí a aproximação com a ciência, que é um benefício imenso, porque uma vez que a pessoa é próxima da ciência e ela começa a entender como a ciência funciona, como é que o nosso método funciona, que não é qualquer evidência que a gente vai tomar como uma verdade universal, isso não existe na ciência, a gente tem que ter um nível hierárquico de evidências, comparar para ver se o estudo foi bem feito, isso, aquilo. Enfim, à medida que a pessoa começa a se familiarizar com isso, ela acaba entendendo que tudo que ela recebe precisa de uma triagem. Não é porque eu recebi do meu melhor amigo que é uma verdade universal. Ele pode estar compartilhando sem nem saber alguma coisa que não é aquilo, né? Que não é realmente o que condiz com a realidade.
Então, isso é super bacana, porque as pessoas estão começando a criar o seu próprio senso crítico a partir dessa aproximação. Elas mesmas acabam se tornando ativas nesse combate à desinformação, que é sensacional e maravilhoso. E isso já é um legado daqui em diante, porque a pessoa vai ver como é importante consumir ciência para entender as coisas ao redor dela, que daqui a pouco, depois da pandemia, ela vai continuar seguindo esses pesquisadores, e eles, por terem se motivado e visto como é legal fazer essa troca, vão continuar divulgando outras coisas, pesquisas que eles fazem, ou comentários acerca de algum outro problema que a gente vai estar enfrentando. Então, é uma coisa que eu espero que venha um legado, sabe? Essa aproximação das pessoas com a ciência e o cientista, e a mídia, trazendo cientistas para falar sobre pautas de ciência, sejam as pautas que forem, né? Isso é super importante também. Até quero entrar isso, vai ser a minha próxima pergunta, né? Qual que é a importância da participação da mídia, das redes sociais nessa divulgação dessa ciência? Porque outra coisa que é muito complicado, eu não sei o que se passa no filtro de algumas entidades aí que divulgam coisas erradas, não passadas, não aprovadas pela ciência, e isso vai perpetuando. É impressionante, né? Como que uma notícia falsa, ela viraliza de uma forma assim bem diferente do que uma notícia realmente verdadeira. A sensação que eu tenho é que a notícia verdadeira, a gente vai ali aquele trabalhinho de gota em gota, sabe? E fica complicado mesmo. Então, o que que você acha? Assim, me fale a respeito dessa importância que você está aí super divulgando, né, a respeito da pandemia, acabando com fake news, e também como que a população ela pode entender, saber, distinguir a pessoa que está falando certo, a pessoa que não está falando certo, vou seguir aquele médico que me trata sempre, aquele médico que é cientista, que parece ter muito sabe, negacionista, que nada funciona, e assim, isso traz um pouquinho de satisfação. Então, como que a pessoa, nesse mundo cheio de informações que nós estamos vivendo agora referente à pandemia, o que pode norteá-la a buscar algo com mais evidência? A primeira coisa que eu recomendo é seguir pesquisadores, divulgadores nas redes sociais. Isso é super bacana, porque a pessoa já vai ter um norte aí, já vai ter algumas pessoas que ela pode, por exemplo, tirar dúvidas se ela tiver alguma, sabe que a pessoa é acessível, vai responder. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, cara, se vocês tiverem dúvida, me mandem. Eu posso demorar alguns dias, mas eu vou responder. Bora entender. E não acredito em responder. Claro que eu vou responder. Como é que eu não vou responder a tua dúvida se eu estou fazendo divulgação para ti, sabe? Se esse é o motivo de eu estar aqui fazendo divulgação. É claro que eu vou responder as dúvidas de todo mundo. E se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, que eu vou pesquisar, que eu vou perguntar para quem eu acho que sabe. Porque a gente não pode ter problema de assumir que nós não sabemos. Nós não sabemos tudo, né? Mas o cientista, ele sabe pesquisar. O cientista é um ótimo pesquisador. Não é à toa que o cientista também é chamado de pesquisador, né? A gente sabe pesquisar. Então, muitas respostas que a gente não tem hoje, talvez a gente possa conseguir pesquisar para ajudar e nós todos construirmos esse conhecimento, que é super bacana também. Então, a primeira dica que eu dou é seguir um pesquisador, seguir um divulgador científico, seguir pessoas que tu vê que elas são reconhecidas por outras pessoas, que elas estão interagindo com outros cientistas, que elas não estão pregando uma verdade universal. Isso é a segunda coisa da ciência. Isso assim serve, assim, é uma métrica maravilhosa, assim, que tu aplica e 90% dos casos funciona. Ciência nunca vai te dizer certezas. Vocês não vão ouvir certezas da ciência. Não vão. Se tem alguém falando que alguma certeza, assim, sem margem de dúvida, não é ciência. Porque ciência trabalha com probabilidade, sabe? Probabilidade. Vocês nunca vão me ouvir falando, por exemplo, que vacinas não têm risco algum. Mas vocês vão me ouvir sempre falando que esse risco é mínimo. Esse risco é muito pequeno. Que o risco de tu tomar um remédio fora da validade é bem maior do que qualquer efeito que uma vacina possa ter a longo prazo. Então, vocês vão ouvir de cientistas riscos. É muito provável, é pouco provável. Cara, provavelmente isso não vai acontecer. Ou, olha, isso aqui tem mais risco de acontecer, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso vocês vão ouvir de cientistas. Aí chega a pessoa, a cura de não sei o que, descoberta semana passada, do nada, só eu tô anunciando, ninguém mais do mundo sabe, sabe? Ou, descobrimos aqui o remédio que cura todo mundo e não causa nenhum efeito colateral. Cara,
sempre e nunca são palavras que não funcionam com ciência, porque elas são muito extremos. E a gente trabalha com possibilidades, com probabilidades, né? Então, essa é uma outra coisa, né? Cuidem a narrativa, o texto, o que vocês estiverem lendo. Se vocês veem que a pessoa está passando muita certeza e não trabalhando com margens de risco, com possibilidades, aquilo já é um alerta se realmente é um conteúdo científico. Muitas vezes tu se depara com um conteúdo que ele está super científico, mas acaba tendo uma manchete sensacionalista. Mas se você vê que o conteúdo está trabalhando ali e esclarecendo as coisas, também é uma forma de tu não só se informar, como também ver, cara, essa manchete também é sensacionalista, né? E começa a nutrir teu senso crítico também, né? Então, cuidem essas duas coisas, né? Se aproximar de divulgadores que são reconhecidos por outros, que estão sempre se apoiando em ciência, cuidem esse discurso. E por fim, assim, para dar umas 3 dicas nesse primeiro momento, olhem as fontes, né? Vejam se aquilo que vocês estão lendo tem referência. Vejam se não é simplesmente uma citação vazia. Muitas vezes tu vê referências que não são daquele texto. A pessoa coloca um monte de artigo da Science, da Nature, mas é sobre pepinos do mar, num artigo de Covid-19, sabe? Já aconteceu. Um monte de referência sobre pepinos do mar e era um artigo sobre um remédio lá que viu que era super bom para Covid-19 e no fim não era nada. Então, essa é a terceira coisa, né? Observem o texto, vejam se tem referência, e agora eu vou dar de bônus uma quarta, que é assim, que é ótima também. Chegou um texto e tu olhou, cara, isso parece maravilhoso, mas será que é verdade? Aquela coisa, sempre pergunta, é bom demais para ser verdade, será que é verdade? Peguem palavras-chave. Se é um texto que está falando de um medicamento, pega aquele medicamento, aquela palavra do medicamento. Se é um texto falando de uma fruta, de uma vitamina, sei lá, né? Peguem as palavras-chave e joguem no Google. Porque muitas vezes sites de checagem já analisaram e já está lá. É fake que blá blá. Ou esclarecemos, blá blá blá. Então, aí você já pega uma boa parte dessas desinformações também. Porque esses sites estão trabalhando muito. Tipo, muito. E eles estão trabalhando muito com cientistas. Eu ajudo esse pessoal, assim, todo dia. A gente está sempre, assim, tentando fazer esclarecimento o mais rápido possível para justamente as pessoas terem essa ferramenta, né? Jogar ali uma frase, botar no Google e tal. Tá ali os fatos, o Estadão verifica, o e-farsas, isso e aquilo. E aí já vê, tá, se a pessoa me mandou isso, eu vou devolver com esse link para cortar aqui em mim essa transmissão da desinformação, que é muito importante. Então, pensem que a desinformação é um vírus muito transmissível. É um vírus mais transmissível que a Covid-19, inclusive. E a gente tem que barrar essa transmissão. E a forma da gente barrar essa transmissão da desinformação é acabando com a transmissão conosco. Não, eu não vou passar em diante, porque isso não tá certo. Não é isso, e ainda de cara eu vou te dar aqui informação esclarecendo. Então, essas são as 4 dicas aí, as 3 mais esse bônus, para a gente começar a ver se aquele conteúdo é bacana, legal, isso, aquilo. E assim, ó, nenhuma das 4 deu certo. Pergunte para um divulgador, ok? Pode perguntar para mim. Se eu não souber, eu vou mandar para quem sabe. Ai, fantástico! Nossa, as dicas foram excelentes. E assim, até como médica, eu tenho, na minha própria experiência, eu vejo que aprender a ler, a produzir algum artigo científico é muito difícil. E para muitos é muito chato. Você tem que querer, você tem que gostar. Então, uma das coisas que eu venho percebendo muito são médicos, classe médica, perpetuando os trabalhos, meta-análise, assim, que quando eu já leio a metodologia ali, já vou também na referência bibliográfica para ver o que tem, e eu recebo que cada coisa, sabe, que é impressionante. Então, um dos detalhes que eu também, isso é algo que eu penso particularmente, é o seguinte: não passa para frente se você não tem habilidade técnica para aquilo. Então, pergunte a Melanie, depois que ela responder, você passa para frente. E assim, gente, eu não opino em motor de submarino, porque eu não entendo nada. Então, eu acho que as pessoas que não entendem de ciência, não sabem como se produz, como deve escrever, como deve ser um trabalho, não deveriam fazer esse tipo de propagação. Isso é um desabafo, tá, Melanie? Desculpa. E assim, para complementar, eu não sou dona da verdade, não quero ser, porque isso seria uma responsabilidade bizarramente alta, mas quando eu falo perguntem para mim, é porque eu tô relacionada com muitos outros divulgadores, pesquisadores, então, assim, ó, 90% das coisas que me mandam eu preciso pesquisar, porque a minha área é muito específica.
Dessas coisas que eu pesquiso, metade talvez eu tenha uma ideia, e a outra metade está dizendo, olha, eu tenho essa colega que é especialista em biossegurança, ela vai saber te dizer exatamente se essa máscara que me mandou está certo. Fala com ela. Ou, eu tenho esse meu colega que está analisando o dado 24 horas por dia, ele vai saber explicar por que na Índia está acontecendo tal coisa que não no Suriname, sabe? Indico. Porque é isso que é bacana da ciência. A gente não precisa e não deve saber de tudo. Mas se a gente tiver um ambiente colaborativo, a gente conhece quem sabe, quem tem mais chance de saber, e a gente vai indicando as pessoas, todo mundo cresce junto. Né? Todo mundo cresce junto, todo mundo acaba contribuindo junto, a gente forma uma grande rede de conhecimento e é maravilhoso, porque a gente vai aprendendo junto também. Cada vez que eu indico alguém, eu aprendo um monte de coisa, porque a pessoa ainda me dá o privilégio de explicar. Eu falo, fulana, me perguntasse de máscara, não sei, tu pode responder? Posso, mas vou te explicar. Eu, caralho, que maravilhoso, tá ligado? Não pedi por isso e já estou recebendo uma mina de conhecimento sobre isso. Então, isso é super bacana, né? A ciência tem que ser um ambiente colaborativo. A gente não precisa e não deve saber de tudo. Mas se a gente só for conseguir se relacionar bem com os colegas e indicando um e outro, a gente acaba tendo essa rede aí de conhecimento que beneficia todo mundo. Perfeito. E, Melanie, você que está trabalhando aí com essa questão da informação, a gente vê várias fake news acontecendo a respeito da Covid. Qual foi a pior, assim, o pior fake news que você vivenciou e teve que trabalhar para desconstruir? Eu tenho a pior e a mais bizarra. Eu vou começar com a mais bizarra, porque a mais bizarra, ela sempre é aquela que as pessoas acham engraçado. A mais bizarra que eu já peguei, assim, que eu fiquei pensando, meu Deus, por onde eu vou começar? Foi a do chip 5G na vacina. A do chip 5G na vacina foi uma fake news que eu fiquei muito surpresa. Eu tive que tirar o chapéu para a pessoa que criou essa fake news, porque ela foi muito criativa. Ela conseguiu reunir um monte de desinformação sobre conspiração do Bill Gates, da Microsoft, com um chip 5G dentro de vacinas que emitem um sinal para antenas que estão não sei aonde, para controlar não sei o que, e mudar o teu material genético com isso. É uma coisa assim, ó, que tu vai lendo, tu vai ficando, por onde eu vou começar a esclarecer isso, sabe? E a gente fez um textão esclarecendo sobre os chips 5G, tudo mais, tudo mais, tudo mais. A gente teve que reunir vários especialistas da rede, porque a gente pegou um cara lá das engenharias para falar do chip 5G e dessa história das antenas, um físico para falar sobre esse negócio de transmissão, pessoas da área da saúde para explicar por que não faz sentido nenhum vacinas terem isso, e de quebra a gente chamou um programador para falar sobre como essa história do Bill Gates não faz sentido nenhum. Então, assim, ó, foi uma grande reunião de pessoas de diferentes áreas para, assim, ó, destrinchar como aquilo não faz sentido em nenhuma dessas áreas, em nenhuma dessas óticas. Porque circula muito até hoje, tem gente que acredita realmente nisso. Então a gente tem que fazer esse combate de desinformação sempre, né? Então essa foi com certeza a mais bizarra que eu ouvi. E a que eu acho mais perigosa é essa questão, em especial, das vacinas e do distanciamento. Fake news de vacina, dizendo para as pessoas não se vacinarem, é perigoso demais, porque a gente vê quando as pessoas não se vacinam para vacinas que já estão aprovadas, de outras doenças, né? Não precisa ser só a Covid, né? Vamos pegar, por exemplo, o sarampo. O sarampo, ele por muito tempo foi super controlado, porque as pessoas se vacinam e por isso ele fica controlado. Aí as pessoas acham que não está circulando mais sarampo e começam a não se vacinar, mas ele só estava controlado porque tinha gente se vacinando todo ano. Então, quando a gente não atinge essa cobertura vacinal, que é essa meta aí de vacinar tantos por cento da população alvo para seguir controlando essa transmissão, a gente vê o agente infeccioso começando a voltar. E aí, o que aconteceu? No meio da pandemia de Covid-19, a gente também teve surto de sarampo. 32 vezes mais casos de sarampo do que no ano anterior. E isso não foi só para sarampo, isso foi para difteria, isso foi para rubéola, isso foi para vários outros agentes infecciosos que estavam já tendo uma cobertura vacinal baixa. Então, a gente começa a voltar a ver doenças que a gente não via, e a gente esquece que no passado, quando não tinha esse controle, essas doenças matavam. Essas doenças matam. Olha a quantidade de gente que morreu de pólio. A quantidade de gente que teve sequelas permanentes de pólio. Isso não é da minha geração, porque minha geração é a geração do Zé Gotinha. E ainda bem, porque eu amo o Zé Gotinha. Era super bacana ir lá e se vacinar e tirar uma foto com o Zé Gotinha, sabe? Eu sou dessa geração.
Então, eu não vi o lado feio da polio, mas a geração do meu pai viu. Era muito difícil tu não conhecer alguém que conheceu alguém que perdeu para polio, que morreu para polio, ou que teve alguma sequela da polio, ou que essa pessoa mesmo teve polio, porque era muito comum algumas gerações atrás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque fake news pode matar. Pode mesmo, não é. Eu não estou falando uma fake news aqui, a fake news da fake news. Não, fake news realmente pode matar. Algumas fake news são muito prejudiciais para a sociedade. E as relacionadas à vacina são assim. Da mesma forma, fake news sobre lockdown. Porque fulano defende que o lockdown não seja feito. Gente, a gente não tem espaço nas UTIs mais. A gente está com filas de centenas de pessoas que estão morrendo nessas filas porque não tem atendimento, porque não tem como o sistema abraçar essa pessoa que está precisando do sistema para se recuperar. A gente está com um colapso em vários lugares do país, não é tipo no norte, e depois no sul, e depois... Não, é ao mesmo tempo todo mundo está vivendo isso ao mesmo tempo. Então, imaginem como é difícil. Se já é difícil um lugar estar com um problema e os outros não, para destinar recursos para esse lugar, lembra como foi em Manaus, como foi um desafio pegar oxigênio e mandar para lá. Imagine se todas as UTIs do país, de todos os estados que estão com sobrecarga, não tem oxigênio suficiente. De onde vai pedir se o país, se o estado vizinho está com problema também, se o estado ali de baixo está com problema também? Então, isso é muito complicado. E aí tu tem essas fake news que falam contra o lockdown, contra o distanciamento, isso. E, gente, assim, ó, vou falar uma coisa mega reveladora para vocês. Nenhum pesquisador gosta de lockdown. Mas o pesquisador vai defender o lockdown quando não tem mais nada para segurar a situação. Ele é a medida que ou a gente vai implementar muito cedo para evitar o pior, quando está começando a subir a curva, faz um lockdown ali de 2 semanas para cortar o mal pela raiz. Então, ou a gente vai fazer essa defesa, ou já está num teto crítico, a situação tem ainda muito potencial de piorar, nada do que a gente fizer vai impactar, então só resta fazer o lockdown. São as 2 situações que o pesquisador vai defender o lockdown, porque, no mais, não é o que a gente gostaria. A gente gostaria que a sociedade fosse responsável, que as pessoas tivessem cidadania para saber que elas precisam, nesse momento, aderir às medidas de enfrentamento para que a sociedade fique protegida. Mas, infelizmente, não é o que nós estamos vendo. A gente está vendo muito o contrário. E isso coloca a sociedade em risco e também pode matar pessoas. A gente tem um número exorbitante de óbitos e boa parte deles poderia ter sido evitado, sim. E isso é o que dói mais. São pessoas que poderiam estar aqui hoje. Então, essa é a grande questão, né? Para mim, essas 2 fake news que abrangem várias, né? Essas 2 áreas aí de desinformação são nocivas demais. São coisas que nós não podemos tolerar nunca. Com certeza. E, nossa, você falou assim, pontuou tão bem as questões que chega a deixar a gente um pouco desanimado, né? Quando a gente vê a população assim agindo com tão pouca civilidade, isso é verdade. Mas vamos falar a respeito da vacina que você referiu. Tem uma questão, Melanie, que muitas pessoas estão assim com dúvida, porque a pessoa toma a vacina e fica logo em seguida, né, pode ter a doença. Essa é uma dúvida. Outra dúvida que as pessoas têm muito falado, assim, tomei a primeira dose, depois tomei a segunda dose. Com quanto tempo eu fico já imunizada, né? Então as pessoas parecem que estão acreditando em 100% da imunização. E a outra coisa, está todo mundo pensando assim, que vou tomar a vacina e não vou ter Covid de forma alguma. Então você pode falar um pouquinho a respeito para a gente, por favor? Posso. Primeira coisa, pessoas que se vacinam e ficam doentes depois, provavelmente é porque ficaram doentes, acabaram se expondo, né, ao vírus, no momento em que a resposta não estava ainda completamente pronta, né? Seja porque não tomou as 2 doses, né? Ou seja porque tomou as 2 doses, mas não deu tempo do corpo formar a resposta. Então, assim, não é tipo antivírus, que tu faz uma atualização ali no computador e 5 segundos depois, com uma internet super rápida, tá pronto. O corpo leva um tempinho para sensibilizar, formar a resposta, criar os anticorpos, as células de defesa, porque requer várias moléculas, vários sinais do corpo para a gente poder fazer isso da forma como tem que ser feita, né? Então, a gente sempre fala assim, cara, depois que tu se vacina, tu tem que esperar 1, 2 semanas para tu começar a ver ali as tuas defesas sendo criadas. E se a vacina tem 2 doses,
essa primeira dose não vai te fornecer a proteção completa. É a segunda dose e esse tempinho depois que daí a gente pode ver uma proteção robusta já, toda aquela coisa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Se tu se vacinou, tem que seguir se cuidando com as medidas de enfrentamento, especialmente nesse período assim, enquanto tá criando a defesa, né? Outro ponto que muita gente comenta também é sobre essa questão das doses aí, né? Vacina de 1, 2 doses, tem que respeitar esse regime, né? Se a gente tem resultados para 2 doses, a gente tem que fazer esse esquema para poder se beneficiar daqueles resultados. Se a gente quiser adaptar uma vacina de 2 doses para uma, a gente precisa fazer um estudo mostrando que ela funciona também para uma dose, isso e aquilo. Tem várias farmacêuticas fazendo isso já, para ver se consegue ver uma resposta legal com uma dose já. Mas se está aprovado para 2, tem que seguir as 2 doses, né? Seguir tudo certinho e tudo mais. E um outro ponto, assim, que muita gente me pergunta é, depois que eu passei todo esse tempo, tudo, será que eu posso relaxar, não usar mais máscara, isso e aquilo? Não. Não, porque, seguinte, tu pode estar realmente imunizado, realmente protegido, só que a gente não sabe ainda se tu não vai transmitir, né? Porque daqui a pouco a pessoa se vacina, tudo e tal, mas ela pode acabar transmitindo. Então, mesmo que tu fique de boa, tu pode acabar prejudicando alguém, né? Então, as pessoas vacinadas precisam usar máscara, precisam aderir a todas as medidas de enfrentamento, mesmo depois de vacinadas. Ela tá, em quando a gente vai poder, né, parar com tudo isso e realmente voltar ao normal, isso e aquilo. Gente, a gente só vai começar a pensar sobre isso quando uma grande quantidade da população tiver vacinada. E eu explico por quê. O principal efeito da vacina é o efeito da proteção nessa população que se vacinou. Então, a gente pode entender o seguinte: se eu tenho uma população de pessoas que está vacinado, se eu tenho o máximo dessa população vacinada ou atingir a cobertura vacinal estabelecida, vamos supor que para esse agente infeccioso X eu preciso de no mínimo 80% da população ali vacinada. Então, agora estamos com 85%, legal, batemos a meta. Mesmo que eu tenha aí 15% dessa população que não está vacinada, que ainda é suscetível, elas estão protegidas. Porque eu tenho tantas pessoas vacinadas ao redor delas que o vírus vai encontrar uma imensa dificuldade de encontrar esse suscetível no meio desse mar de pessoas vacinadas. É como se eu colocasse 15 agulhas num palheiro imenso. Até eu achar essas agulhas, eu vou penar. E o vírus, ele não sobrevive fora do seu hospedeiro, né? Ele precisa do hospedeiro para sobreviver. Então a transmissão vai começar a cair, porque ele não vai achar hospedeiros tão facilmente e a gente vai começar a controlar essa circulação desse agente infeccioso, que é como a gente faz para o sarampo, para rubéola, para difteria, para pólio e para outros vírus. A gente faz isso com influenza todo ano também, vacinando as pessoas mais de risco, indicadas, para a gente fazer um bom controle. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que vacinar de novo, né? Tipo, me vacinei, se a gente vai se vacinar esse ano, tem que ser 10 anos depois, um ano depois, não sabemos. Isso nós estamos investigando agora, que é a 4ª fase de investigação, que acontece logo depois que o imunizante é aprovado. Ele é aprovado e a gente começa a acompanhar essa população imunizada para ver quanto tempo dura a resposta. E aí estabelecer, juntamente com, tá circulando uma variante nova, ou tá isso, aquilo. Então vamos fazer uma nova campanha e vacinar todo mundo para proteger. Então, a gente vai avaliando o ambiente e vendo quanto tempo dura essa resposta. Então, a gente está para responder essa pergunta provavelmente no fim desse ano, ainda no início do ano que vem, talvez. Então, tem isso. A gente não sabe de quanto em quanto tempo a gente vai ter que se vacinar. A gente não sabe como vai ser esse novo normal. Talvez esse novo normal, ele envolva a gente conviver com esse vírus. A gente vai sair da situação de pandemia, isso realmente vai acontecer. A situação de pandemia, uma hora vai acabar. Então, a gente vai sair dessa situação graças às vacinas, ao esforço da população e aderir às medidas de enfrentamento enquanto a gente se vacina. A gente pode sair mais rápido fazendo tudo isso ou mais lento, né? Eu espero que a gente faça o mais rápido possível para evitar esse número bizarro de óbitos aí. Mas, fato é, nós vamos sair da pandemia. Mas pode acontecer, daqui a pouco, de um surto do vírus acontecer em determinado mês. A gente poder ver surtos desse vírus em alguns lugares, dependendo do tempo. E aí, talvez, nesse momento, a gente precise, né, usar máscara de novo, nesse momento, dar uma distanciada, controlar e aí seguir de novo o que tiver controlado. O segredo é investir em ciência, para que a gente possa criar formas de rastrear muito bem esse vírus, para a gente intervir antes que a situação cresça demais, intervir ainda quando é um surto, não quando é uma epidemia, né?
e, sobretudo, junto com o investimento de ciência, fazer o que é necessário. Vamos sair da pandemia e se daqui a pouco, em algum momento de surto, a gente precisar usar máscara, vamos então usar máscara, porque é muito melhor a gente usar máscara por um mês, que for, para controlar, do que ter que fazer isso por 2 anos, né? Do que ter que fazer isso numa situação de pandemia. Então a gente precisa começar a entender que a sociedade só resolve os problemas da sociedade se ela trabalhar junta. Se ela não trabalhar junta, a gente vai ficar com esses problemas estendidos por tempo indeterminado, e isso tem consequências. As pessoas morrem nesse caminho, a economia tem problema, o sistema de saúde tem problema, então a gente vê que essa questão de economia e saúde, ela nunca foi isolada, nunca foi separada, é tudo junto. Se eu estou com problema de saúde, eu estou com um problema na economia. E isso é tão verdade que países que resolveram, controlaram o vírus, fizeram um lockdown muito bem feito, tiveram uma retomada econômica muito boa. Então, acho que é isso que a gente precisa entender agora e entender que a vacina é a nossa porta de saída para a pandemia, junto com a máscara, com o distanciamento e tudo. Quanto mais rápido a gente fizer esse distanciamento e vacinando rapidamente a população junto disso, mais rápido nós vamos conseguir sair da pandemia também. Excelente. E outra dúvida que o pessoal tem com relação à vacina, assim, se as vacinas atuais eles estão pegando as outras variantes que, né, vem surgindo, e também gostaria que você comentasse a respeito, agora que nós tivemos, até voltou, na verdade, na suspensão da vacinação da AstraZeneca por possível produção de coágulos. Então, assim, na verdade, até falar a respeito de que quando esses efeitos colaterais, né, que podem ser ou podem não ser relacionados à vacina, para as pessoas também não se desesperarem até que a ciência busque essa resposta. Ah, perfeito. Assim, ó, essa história dos coágulos, então. O que está acontecendo, né? Primeiro começou com alguns países ali da Europa, né? Não muitos, foram 2, se eu não me engano, que começaram a relatar que algumas pessoas, depois de se vacinarem, começaram a ter essa presença de coágulos, né? E aí, né, como a gente preconiza na ciência, a gente investiga, vê se tem relação para seguir imunizando ou faz alguma recomendação nesse sentido. Isso é praxe. Se vocês lembrarem, a gente teve pausa dos ensaios clínicos durante a investigação, porque também teve relato de evento, a gente parou o estudo para investigar. A gente teve o caso da Noruega, com o óbito de 13 idosos no lar de longa permanência. Também se investigou, viu que não tinha relação, então isso é de praxe. A gente faz essa investigação e é justamente isso que confere muita segurança também às vacinas, porque a gente monitora elas de pertinho, mesmo depois da aprovação. Então, quando esses países suspenderam, foi um sinal positivo de que o nosso sistema de monitoramento está funcionando, porque já tem mais de 30 bilhões de pessoas vacinadas no mundo todo com a vacina da AstraZeneca, se eu não me engano, e a gente conseguiu rastrear 20 e poucos casos, 37 casos nesses 30 milhões aí, em 30 países diferentes, né? Então, esses números estou arredondando, né? Então, a gente mostrou também que esse sistema está funcionando super bem, o que é muito importante. Mas voltando, então. Aí, mais relatos começaram a acontecer em outros lugares da Europa, né? Acho que já totalizou até mais de 10 países ali relatando esses eventos. E isso chamou muita atenção, e aí muitos desses países suspenderam temporariamente, por 14 dias mais ou menos, até a OMS, os comitês científicos, estudarem e averiguarem se tinha relação. Com os casos da Áustria e da Dinamarca, a OMS tinha já falado no fim de semana que não tinha relação àqueles casos com imunizante. E para eu dizer que uma coisa está relacionada com a outra, eu preciso fazer um estudo. Eu preciso saber, por exemplo, quanto de coágulos eu vejo na minha população geral. Tipo, vamos pegar uma semana no mundo. Nessa semana, quantos casos normalmente são registrados no sistema de saúde? São 5 mil casos. Então eu estou vendo nessa mesma semana 17 na vacina. Então, eu tô inventando esse número 5 mil, tá, gente? Não é 5 mil, pelo amor de Deus. Mas estou inventando. Então, estou vendo que o caso que eu estou vendo na minha vacina, no pessoal que se vacinou, é muito menor do que o que eu normalmente vejo nesse período na população geral. Então, eu preciso fazer análises estatísticas, fazer todo um estudo para ver se A está relacionado causalmente com B, se A causa B, sabe? Então, não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo que elas têm essa relação causal. Não é porque todas as sextas-feiras, às 7h34, eu faço live com a Flávia no Instagram. Eu posso fazer live com ela na quinta de manhã, eu posso fazer no fim de semana. É só uma sucessão temporal de duas coisas coincidentemente acontecerem ao mesmo tempo, né?
Isso pode acontecer repetidas vezes, mas a questão é que para eu saber se A causa B, eu preciso estudar. É isso. E é o que está sendo feito. Aí, mais relatos foram feitos, né, de outros países, e aí a OMS se reuniu terça-feira para avaliar esses outros relatos, que já estavam totalizando em 37, se eu não me engano. Então tá, estudaram. E hoje, sexta-feira, foi feito um anúncio dizendo que não tem relação esses coágulos com a vacina. Os casos são muito pouco frequentes, eles não estão acima do que é observado normalmente da população, então não dá para estabelecer que a causa foi a vacina. Pode ser outras coisas, assim como acontece na população. Tem alguns locais, como a Noruega, em que tem grupos de pesquisadores que acham realmente que a vacina pode causar esse risco, mas eles falam o seguinte: olha, a vacina pode causar isso, só que o risco disso acontecer é muito baixo, mas pode causar. Mas é muito baixo, é muito baixo. E provavelmente pode ter a relação da pessoa ter alguma predisposição, algum histórico de alguma coisa que pode determinar isso. Então, em nenhum dos casos seria a recomendação de suspender a vacinação, certo? Porque é muito baixo o risco. E, ao mesmo tempo, os estudos da OMS não conseguem dizer que a vacina realmente foi o causador disso. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. É um risco tão baixo que essa relação ela é muito fraca, ela é muito volátil. Ela não acontece, ela não se sustenta. Então, as pessoas podem e devem ficar tranquilas, tá, com relação a essa vacina, principalmente aqui no Brasil, em que não houve relatos de coágulos. A gente já vacinou uma galera com essa vacina aqui e a gente não tem relatos até agora aqui. Então, fiquem tranquilos. Inclusive, essa vacina agora tem registro definitivo aqui no país, o que é super legal. Saiu um estudo recentemente que eu comentei ontem, mostrando que potencialmente essa vacina protege contra a P1 também. Mais um motivo muito forte para a gente se vacinar com ela e com a Coronavac, que também provavelmente vai proteger, segundo o Butantan, com os anúncios de imprensa. A gente ainda não viu os dados, mas eles anunciaram que os estudos estão mostrando que protege, né? Então, vamos esperar os dados, mas já é uma boa notícia. Então, a gente tem que se vacinar, porque o risco de eu pegar Covid, agravar, morrer, ou agravar e ter uma sequela depois, que pode impactar a minha vida, é muito superior. Mas muito superior do que qualquer risco que a vacina pode conferir. Muito bom te ouvir falar, viu, Melanie? Excelente. A sua didática é muito fácil, sabe? A gente fica com vontade de ser cientista também. Melanie, então assim, bom, o nosso tempo, o nosso tempo ele está se esgotando. Então, para a gente finalizar, tá? Tenho duas perguntas. Uma, qual a sua mensagem para as mulheres que desejam ser cientistas? Estou esperando vocês. Ah! Com muita felicidade. Estou esperando vocês. Eu e um monte de cientistas estão assim, ó, desejando muito que mais mulheres entrem, que mais pessoas possam contribuir em todo esse engajamento que a gente tem, inspirar mais mulheres a entrar na ciência. Então, o melhor recado que eu tenho é: estou esperando vocês com muita ansiedade, porque precisamos muito de mulheres incríveis para protagonizar próximas descobertas, próximas coisas relevantes para a sociedade. Então, estou esperando vocês ansiosamente. Não se demorem, por favor. Excelente. E a última pergunta, qual que é o seu recado como cientistas para as pessoas durante essa pandemia, referente à pandemia? Eu acho que o meu principal recado é um recado que é aquela coisa assim. Eu já falo todo dia para as pessoas o que a gente tem que fazer. Eu já falo todo dia, já tem mais de um ano para as pessoas o que é importante fazer agora, o que não dá para fazer agora. Eu tenho para mim que as pessoas sabem, elas já sabem o que é importante fazer, e eu acho que o problema está na tomada de decisão, de ponderar riscos, ponderar benefícios para decidir se vai ou não fazer o que precisa ser feito, né? Porque eu estou falando de mim, mas fora eu, tem mais centenas de pessoas que falam muito mais que eu sobre o que é para fazer. Então, ressaltando do uso da máscara, do distanciamento físico, da higienização, né? Tem que fazer isso e as pessoas sabem que tem que fazer isso. O que eu quero falar, assim, como mensagem final, é que eu entendo
muito a aflição, a insegurança, a frustração, o fato da gente estar entrando mais um ano aí em pandemia, o fato da vacinação não estar acelerada o suficiente. Entendo todo mundo que está ansioso. Eu ainda não me vacinei também, então também estou super ansiosa para que esse momento chegue. Eu também tenho pessoas que eu amo muito e morro de medo de algo acontecer com elas. Então, eu entendo completamente o desespero, o medo, a aflição, e acho que isso é muito importante falar abertamente para as pessoas que nós, cientistas, também temos medo, também entendemos, mas nesse momento, a gente tem que, nesse momento de crise, olhar para o lado e mesmo a gente não vendo as pessoas fisicamente, né, saber que nós não estamos sozinhos, saber que tem muita gente aí fazendo isolamento, tem muita gente aí fazendo o que precisa ser feito e com certeza isso salvou muitas vidas e salva muitas vidas. A situação só não está pior graças ao empenho desse pessoal. Então, cada vez mais a gente precisa conversar com as pessoas, com os nossos parentes, com pessoas próximas das nossas bolhas, para tentar levar essa mensagem de acolhedora e de conscientização, para que essas pessoas entendam que é necessário fazer isso, que a gente está nessa situação porque não foi feito o que precisa ser feito e agora nós temos que fazer, para evitar um lockdown bastante rigoroso, que nessa altura eu já nem sei se pode ser evitado, mas caso não seja evitado, que a gente faça ele bem feito, né? Que a gente faça ele bem feito, porque vai ser horrível passar por um lockdown, ele não ser bem feito e acabar não tendo o impacto que a gente espera, porque ele não foi bem feito, não porque ele não funciona, é porque ele não foi bem feito. Então, se a gente tem que passar por isso, então vamos passar por isso, né? Vamos fazer o que tem que fazer no tempo determinado para que a gente possa terminá-lo o mais rápido possível e tendo o resultado que a gente espera, né? Então, acho que é isso. A gente precisa ponderar as coisas e entender que se a gente não fizer o que tem que fazer agora, o tempo que a gente levaria se fizesse tudo direitinho se estende indefinidamente. E agora imaginem como vai ser horrível ficar indefinidamente com milhares de óbitos por dia, quando a gente poderia dar o nosso melhor nesse momento para ver as curvas descendo daqui a algumas semanas, porque infelizmente demora algumas semanas para ver isso. Então a gente faz o que tem que fazer, vê essa caída, para a gente poder desafogar o sistema de saúde e poder pensar em estratégias para lidar daqui em diante enquanto a gente vai vacinando. Então, a minha mensagem final, assim, resumindo, é que a gente tem empatia, que a gente tenha cidadania, porque muita gente fala sobre direitos, e está certíssimo, temos que garantir nossos direitos na sociedade, mas pouca gente fala sobre os deveres. E ser cidadão, exercer cidadania agora é um dever de todos nós. Precisamos de empatia e de cidadania para sair dessa pandemia, porque senão a gente vai perder muita gente. Muitas dessas pessoas podem ser pessoas caras para nós também. E, né, a situação vai se estender indefinidamente. Não é o que a gente quer. A gente quer que ela se resolva logo. E a gente quer que o máximo de pessoas esteja viva para ver o momento em que a pandemia vai estar resolvida. Então, pensem nisso, né? E pensem que nós temos todos responsabilidade. Precisamos todos, dentro da nossa realidade, das nossas bolhas, conscientizar as pessoas. Todos nós somos ferramentas do conhecimento hoje. E como ferramentas do conhecimento, precisamos que mais pessoas se beneficiem, porque o conhecimento transforma e salva vidas. Nossa, muito obrigada. Acho que estamos com 2 minutinhos apenas. Eu gostaria, pessoal, que vocês não repensem mesmo. Ver pessoas morrendo não pode ser considerado normal. Isso é banalizar a saúde, a vida, é banalizar a vida. E tem muita gente como a Melanie aí dando todo o esforço, trabalhando em prol de nos salvar, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Mais uma vez, travou aqui nos comentários, tá? Eu tô com outro dispositivo, ó, não aparece nem comentário para mim, então eu não consigo responder, não consigo nem ler o que as pessoas estão comentando, mas muito obrigada pela presença. E, Melanie, eu gostaria de fazer, assim, eu vou tomar a liberdade, viu, pessoal, de agradecer a você, Melanie, pelo trabalho que você tem feito, agradecer por todos. Vou, né, falar assim que eu estou falando por todos. Muito obrigada por estar trabalhando aí durante essa pandemia, por todos nós, e muito obrigada pela oportunidade da troca. Foi um prazer. E, ó,
Eu espero que depois dessa pandemia eu possa conhecê-la pessoalmente, viu? Um Com beijo. certeza, vamos com certeza. Muito obrigada pelo espaço e qualquer coisa à tua disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada por ficarem aqui com a gente numa sexta-feira. Tchau,